estudo mais aprofundado. Porque cada vez que a gente vê e lê e manuseia as obras, o entendimento se dilata. Então, eu convido vocês, né, a pensar comigo essas coisas que eu selecionei, mas eu convido vocês a buscar nas obras o entendimento de vocês. É muito interessante porque, enquanto lia aqui o Evangelho, eu percebia que o meu é de outro tradutor, e ainda assim, cada vez mais as palavras trazem entendimento. Então, levem o tema para casa, ok? Combinado? Certo. Imortalidade da alma. Gosto bastante desse tema, embora não seja muito agradável para alguns, né? A finitude da vida. Muitas vezes as pessoas ignoram a vida inteira, que um dia é dia de voltar para casa, e sofrem com isso, quando na verdade em algumas culturas nós conseguimos perceber que eles não lamentam a chegada de um bebê, mas eles festejam a partida de alguém que volta para casa. A nossa cultura tem um entendimento diferente. Eu gosto de começar as temáticas, né, imortalidade da alma, buscando um dicionário, porque eu estava de costas, eu não vi se tem alguém pela primeira vez, mas quem está pela primeira vez, às vezes até a palavra, até o vocabulário não é muito usual, né? E o que é imortalidade no dicionário, de senso comum aí que qualquer um pode buscar, né? É a capacidade de viver para sempre. Nós queremos isso? Será? Para pensar, não é para responder, por favor. Mas viver para sempre enquanto corpo, enquanto espírito, enquanto legado. Porque também deixar um legado também é imortalidade, né? É um tipo de imortalidade. Bom, enquanto corpo a gente vê que não dá, né? Cada dia que eu olho no espelho eu fico pensando onde é que eu estava quando esse corpo começou a deteriorar, né? Quando eu não usava óculos para perto, eu achava minha mão tão bonitinha. Quando eu botei a lente, eu disse, caramba, olha só, né? A mão está bem enrugadinha. Mas a felicidade que temos ao perceber que, enquanto a vida caminha, nós nos elevamos em conhecimento, em compreensão, em sentimentos, né? A imortalidade da alma, então, é uma crença de que a essência de uma pessoa, que a gente chama de alma, continua a existir após a morte do corpo físico. Em algum momento eu vou falar, mas na Gênese, um dos livros, eu trabalho com o Evangelho, o Livro dos Espíritos, mas um dos que eu mais gosto é a Gênese. Quem é mais, não vou dizer descrente, mas assim como eu gosto de entender o que eu estou lendo, a Gênese explica o início das coisas. Gênese é isso, né? O início das coisas. Então, volta e meia eu volto a ler a Gênese, que é um dos livros de Kardec, né? E aí, lá na Gênese diz que não é o... Depois eu pego direitinho, literalmente, mas não é o espírito não deixa o corpo porque ele quer, né? É o corpo que não suporta a vida, por isso que o espírito parte. Isso é bem libertador, porque na medida que a gente cuida do corpo, nós temos melhor vida e mais vida. Então, um entendimento bem legal que a nossa casa, né? Onde o nosso espírito mora, que nós não somos o corpo, né? Nós somos espíritos, estamos na carne. Quanto mais a gente cuidar, melhor. Né? Eu trabalho com psicologia e nas terapias a gente vê, muitas vezes, as pessoas querendo fazer o tempo voltar. A gente não consegue às vezes, né? Mas consegue se fazer o que Chico dizia. Não dá para fazer lá atrás, mas dá para fazer um novo começo hoje e daqui para frente uma nova história com um fim melhor. Fim, a gente está falando de imortalidade, é transformação, né? Aí se nós formos pegar leis da química, da física, enfim, nós vamos ver que nada se perde, é tudo transformação. Né? Isso a gente aprende lá nos bancos da escola, né? Que a florzinha que morre, ela não morre. Ela vira nutriente para outra florzinha ali no canteirinho dela. E aí, mais ou menos assim, nós vamos nutrindo a humanidade.
E em algum momento nós vamos trazer também a reencarnação, porque existe um dos livros que eu mais gosto de ler também, não é de Kardec, é de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele traz bem aqui na contracapa, preciso de lentes, para perto, para dentro também, né? O Problema do Ser, do Destino e da Dor fala quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Que eu acho que é isso um pouco que ele vai falar aqui. Na sequência eu vou puxar ele também. Nós não sabemos muito isso. E será que queremos saber? Às vezes não muito, né? No Espiritismo, a vida é um processo de aprendizagem contínua. E aí a gente vê no dia a dia, que a história que a gente aprende na doutrina espírita, eu me lembro logo que eu comecei, que dizia que tinha que fazer reforma íntima. Aqui também, pois é, também tem que fazer reforma íntima. Eu quero 3 doses, por favor. Como é que a gente faz isso, gente? Eu não sabia, né? Como é que faz a reforma? Na verdade, a gente dilui, tem essa percepção, a gente dilui aos poucos aquilo que não nos convém, aquelas nossas más inclinações, mais ou menos como se o copo tivesse cheio de água suja e eu não tivesse força para virá-lo, e aí eu começo a colocar água limpa, ele transborda, e uma hora ele está com água limpa. O Evangelho faz isso, né? Isso que Jesus prometeu lá naquele poço, lá na Samaria, né? Da água que ele traz, da água do Evangelho, nós não teremos mais sede, né? Ele vem limpar o homem velho que fomos. Isso também tem um pouco a ver com imortalidade. Desde Platão, então, desde Sócrates, desde a antiguidade, a morte física é transição, não é fim. É esperança e é responsabilidade. Eu já ouvi dizer, pessoas que têm uma interpretação diferente da minha, que mas se é assim, se nós vamos voltar outras vezes, vamos aproveitar então, que depois tem chance de fazer de novo, né? Mas quando nós temos responsabilidades, a gente vai querer fazer de novo aquilo que deu certo. E vai querer reformar, ajustar aquilo que não foi legal, que nos fez sofrer. Muitas das coisas que nós temos não são possíveis de realizar, né? Porque é como se fechasse uma janela do tempo, assim. Eu tive vontade, mas eu não fiz na adolescência. Eu tinha vontade de surfar, morando tão perto do mar, né? Esses dias comentei com uma pessoa e disse, não, mas ali na beira da praia eles ensinam surf. Eu vou lá conversar com o rapaz, mas acho que agora é só de barriga, acho que em pé não rola mais, né? Então a gente faz adaptações, mas ainda assim é bonito ver, né, a gurizada surfando e viver através da experiência do outro. Viver as boas experiências através da experiência do outro, da mesma forma a gente consegue, através da experiência ruim do outro, não repetir, né? Uma observação interessante. No Livro dos Espíritos, então, é um dos pilares fundamentais da reencarnação, que nos diz que vivemos várias vezes. Planejamento reencarnatório também é um dos pilares, a comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo físico. E às vezes as pessoas me perguntam, né, tu acredita? Eu gosto de dizer para brincar, né, eu não acredito, eu tenho certeza, porque sim, a gente vivencia muitas questões que nos dão convicção. Provas, as provas são subjetivas, porque no sentido de que quem não quer aceitar como prova, a gente não consegue convencer quem não quer ser convencido. Então, a doutrina espírita ela é importante, interessante para aqueles que a procuram. Não é uma doutrina que a gente sai para pregar, né? A gente prega assim, né? A gente não sai para pregar em busca de pessoas, as pessoas vêm em busca dela, né? Na questão 83 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, os espíritos têm fim? Porque se tem fim, não é imortal, né?
E a espiritualidade diz: sua existência não tem fim. O que acontece é que a compreensão de vocês, eles dizem isso várias vezes na codificação, né? A compreensão humana é limitada para entender completamente o assunto. São conceitos que nós muitas vezes nem palavra temos para traduzir. Mas, na verdade, não acho que seja da ordem do crer ou não crer, ou ter provas ou não ter provas, né? É de viver como Jesus vivia. Eu lembro que na juventude, quando eles perguntavam alguma coisa, lá na evangelização a gente dizia: pensa assim, o que faria Jesus se estivesse nessa condição? Não é? Mas Jesus, sim, a gente faz pertinho, a gente aproxima, não vamos conseguir fazer o que faria Jesus, mas o que faria Jesus, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem muito interessante, que é quando Jesus encontra Nicodemos. Nicodemos era um homem, né, da lei lá, um homem que conhecia as Escrituras, a Torá, né? E Nicodemos recebe de Jesus uma explicação que é preciso nascer de novo. Ele até se surpreende: como assim depois de velho nascer de novo? Porque a materialidade limita muito a compreensão das coisas, né? Não conseguia fazer entender. Eu lembro que quando eu aprendi que é mais fácil é difícil, né, o cabelo passar pelo buraco da agulha, eu ficava pensando: como assim buraco da agulha? Que tamanho tinha esse cabelo? Que tamanho tem essa agulha? Porque não casava uma coisa com a outra. Depois a gente, né, isso tudo foi escrito há muito tempo em hebraico, depois traduzido e retraduzido, interpretado. O camelo é o pelo do camelo no buraco da agulha, que era difícil de passar, que nem hoje é o fio de linha nas agulhas lá em casa, né? Que eu chamo de agulha para eles de novo. Esses dias ele fez passar a agulha e eu perdi. Puxei bem de novo, né? Era mais ou menos isso, assim. Então, nunca é muito literal, mas a compreensão humana vai ficando mais clara na medida que a gente estuda, especialmente se estudar a Gênese, hein? E Nicodemos então diz, né? Como assim? E Jesus disse que é necessário nascer de novo. Não basta fisicamente da carne, mas é preciso também renascer do espírito, renascer espiritualmente, que é o tal da reforma íntima, né? Nascer fisicamente, a gente está aqui já. E agora? Agora falta outra parte do processo, né? Nos reformarmos na medida que conseguimos, porque tudo é processo também. E o Leon Denis diz então aqui, né? Ele aborda questões fundamentais sobre a existência, a encarnação, o sofrimento. Quando ele fala do ser, ele investiga a natureza da alma humana, sua origem, destino, a reencarnação, questionando o que somos e para onde vamos. E é bem bonito, quem sou eu para dizer que eu gosto mais de Leon Denis do que Kardec, né? Mas eu gosto mais, sim, da escrita, né, de Leon Denis. Ele é poético, assim. Kardec é mais determinado nas palavras, né? Leon Denis diz, em um pedacinho aqui, vou ler só um parágrafo, tá? Que, primeiro, depois ele diz: tudo no universo é regido por leis de evolução. E é isso que entendemos pela palavra progresso. Né? Nosso dever é traçar a trajetória da humanidade, o dever da doutrina espírita, né? E fazer uma obra útil. Aqui se falou, né, tão bonito, né, a irradiação, onde se falou da gente poder fazer silêncio, da gente poder fazer a nossa parte, da gente poder fazer o nosso melhor. Na introdução, que é de 1908 não, peraí, gente. 1908. Parece que é de hoje, né? Ele diz que aqueles a quem incumbe a alta missão de esclarecer e guiar a alma humana ignoram a sua natureza, os seus verdadeiros destinos. Quando ele diz aqueles que incumbem aqui, ele se refere lá em 1908 nas universidades, nas religiões, nas escolas. E ninguém tem o que dizer, né, com relação a isso.
fica tudo muito vago, e a doutrina espírita vem para nos esclarecer que o destino que nós temos, nós viemos das mãos amorosas de Deus, é para lá que nós voltaremos, né? Através, isso é também uma figura de linguagem, nós viemos do fluido universal, e a ele retornaremos sempre melhor, sempre mais capaz, e sempre com a possibilidade de voltar e refazer o que não ficou muito bom. Com relação ao destino, ele fala do resultado das nossas escolhas e ações do presente e do passado presente, do passado dessa vida e de outros passados também. Muitas vezes as pessoas querem fazer nas casas espíritas ou em outros lugares regressão. Aí meu marido tem uma piada que diz: e ninguém procura progressão. Eu digo: não, a gente procura também através do estudo a progressão, né? Porque para trás não se caminha, para frente que se anda. Tem que se olhar para trás para não incorrer nos mesmos enganos, mas é para frente que se anda, né? Com relação à dor, uma coisa que a gente hoje em dia, especialmente, ninguém suporta dor nenhuma, né? Todo mundo tem uma farmacinha em casa, né? Com remedinho para dor, né? Doeu qualquer coisa, toma um remedinho, né? A dor é um aviso que alguma coisa não está legal. A dor é recurso do corpo, é recurso da alma, né? Ele diz que a dor é consequência das nossas escolhas, é parte do processo de aprendizagem e de evolução. Quando ele fala em evolução, aí me parece muito lógico. Uma vida só não dá conta, né? Pensa, a gente nasce até ali alguns até os 15, os 20, outros até os 30, 40, não dão jeito na vida, né? Depois a gente começa a dar jeito na vida e daqui a pouco piscou o olho, está com 90, está com 80, está com 90, não dá tempo, né? Eu tenho muita coisa para fazer ainda. Então, bora lá vir depois, numa edição repaginada, né? Como os livros, uma nova edição. Uma coisa muito importante, assim, que nós temos, estuda-se assim bastante, estudei 2 horas para não dar tempo de nada, né? Para colocar os conceitos. Por isso que vocês vão combinar, vão revisar em casa, né? Livre-arbítrio, uma coisa também que eu entendo de uma maneira diferente de muitas pessoas. Todo mundo fala que a gente tem livre-arbítrio, mas tem um teto nisso. Às vezes a gente não consegue ir além do que a gente consegue. Entende o que eu estou falando? Porque às vezes eu olho com a minha lente e digo: fulano tem que fazer isso, eu deveria, né? Tem que trabalhar, tem que estudar. Na minha lente, na lente dele, ele pode até querer, mas às vezes não tem por onde. Então, o livre-arbítrio de cada um é um tanto limitado. A vontade não. A vontade rompe com isso. Vontade de verdade. E eu trago para encerrar lembrei, né? A leitura faz isso. Quando a gente lê bastante, fica guardado na cachola. E quando precisa, a gente vai lá e busca. Lembrei de um livro que eu li na adolescência. Zorba, o Grego. Não sei se alguém conhece, né? É de Nikos Kazantzakis, não sei dizer o nome. A gente dizia Nikos, né? Zorba, o Grego, tem até um filmezinho ali. Ele conta, o personagem, que na infância, olhando o jardim lá, passeando, ele achou um casulo de borboleta. Estava numa árvore e ele ficou observando, e o inseto lutava para nascer. O casulo, borboleta, pronta, querendo sair. Ele ficou impaciente com a demora e decidiu ajudar, né? É aí que eu trago a questão da nossa mente de ajudar o outro. A gente precisa se autoajudar e o outro a gente precisa apoiar. Ajudar o outro, às vezes, dá no que deu com Zorba, o Grego, né? Ele decidiu ajudar. Pegou o casulo na mão e com o hálito ele aqueceu para que aquilo apressasse o nascimento. Ela nasceu, ela saiu, mas as asas ainda estavam presas, ainda estavam atrofiadas, eram incapazes de voar. E aquela borboleta morreu, né? Esse livro, ele é bem interessante, ele fala, tem uma lição de vida bem interessante que ele fala disso, assim, que viver é processo, que morrer é processo, é aprendizagem. Ele lamenta, lá no livro,
E isso foi o que me fez guardar a história, que adulto, então ele lembrou da infância, ele ainda carregava na mão o cadáver daquela jovem borboleta. Né? Para que a gente possa se ocupar de nós, né? Do nosso processo, para quando formos chamados, e aqui foi dito também, e Santo Agostinho dizia isso, Santo Exupéry dizia isso, né? Se nós partirmos hoje, entraremos no reino de Deus de cabeça erguida, sem vergonha, sem arrependimento, né? Entraremos bem, sabendo que o que não foi feito foi porque não conseguimos, não porque não tentamos, né? Santo Agostinho dizia assim: toda noite, antes de deitar, eu reviso o que eu fiz e vejo se eu tenho alguma coisa para me desculpar, para reformar, para fazer de novo, e amanhã de manhã, então, recomeço de onde parei. Como é que diz Santo Exupéry, que eu gosto um pouco mais, Pequeno Príncipe? Ele diz que de manhã, quando escova os dentes, ele olha no jardim dele, ele morava num planetinha desse tamanho, onde cresciam rosas e baobás. Rosa a gente sabe, é bem legal, né? Perfume, cor, tem espinho, né? Mas compensa, né? Baobá é uma árvore enorme, que se nascer no planetinha, acaba com ele, né? Enormes raízes, o planeta pequenininho. Mas quando nascia, logo no início, eram muito parecidos. Então ele tratava de logo depois de escovar os dentes, arrancar os baobás. Quem sabe a gente aprende com Santo Agostinho, com o Pequeno Príncipe, com Leon Denis, com Allan Kardec, mas especialmente com o Mestre Jesus, a cuidar da nossa caminhada, né? Reta, na senda do progresso, firme, não que a gente não possa descansar, mas não dá para desistir, né? Ele nos espera, e aí cada um tem um tempo, e isso é processo. Nós não podemos apressar a morte, nós não podemos alongar a vida mais do que o necessário. Eu tive um paciente uma vez que ele estava desiludido, senhorzinho já, ele disse: eu vim aqui para tu ver se me dá um remedinho, mas tem que ser para morrer aos pouquinhos, né? E eu disse: meu, tu ganhou esse remedinho quando nasceu, não é? A gente nasce e vai morrendo aos pouquinhos até o dia final. Ele teve que ir, né? Depois ele desistiu dessa ideia, né? Porque viver é maravilhoso. Não é fácil não, né? Mas nós estamos aqui porque tivemos ou o merecimento, ou a expiação, ou nós pedimos tanto para vir, nós pedimos para o cara nos escalar para o jogo, e o jogo está ali. Aí nós não vamos chutar essa bola, é a nossa vez, né? Se não der dessa vez, aí sim, né? Teremos muitas, mas é mais ou menos como subir na tabela. O pessoal que gosta de futebol sabe, né? Não dá para ficar a vida toda na segunda divisão, né? Nós vamos ascendendo até o dia que estaremos todos nos braços amorosos de Deus. E até que eu possa vê-los de novo, que Ele os guarde na palma de sua mão. Muito obrigada.